Bem, pessoal, vamos falar de um caso sério e grave que são os efeitos colaterais da vacina e os dados que saíram agora deles, né? Então, todo mundo me perguntou aqui nos comentários de vários vídeos, eu estava esperando ter acesso, né, ver as informações publicadas sobre o fim da produção da AstraZeneca do Brasil, né? Não vai ser mais aplicada, não vai ser mais produzida, né? E foi uma das vacinas mais aplicadas aqui no Brasil. E a grande argumentação do fim foi sim efeito colateral, né? E eu vou explicar para vocês o porquê aconteceu isso, né? O que é que a gente tem, né? Eu fiz muito vídeo aqui falando, né? Reforçando a necessidade de vacinar, inclusive com a AstraZeneca, inclusive sabendo dos possíveis efeitos colaterais da AstraZeneca, né? Eu me sinto na responsabilidade de falar com vocês, até porque muita coisa em saúde acontece para a gente entender o que acontece, como funciona os princípios científicos, né? Entender os riscos que a gente se submete, né? Os riscos de complicação e essa balança, né? Risco versus benefícios que vai ser o resto da vida da gente. Quando você decide fazer uma cirurgia, tem o risco, cirurgia pode complicar, até uma plástica, uma cirurgia de estética pode ter complicação, né? Tá dentro dos possíveis efeitos adversos, né? Mas o remédio também. Você vai tomar dipirona, paracetamol, um remédio simples, eles têm lá, tem uma taxa de complicação também, né? E o que aconteceu, né? Agora os dados mais claros, aqui no Brasil tiveram mais de 100 milhões de doses aplicadas da vacina AstraZeneca, né? E foi confirmado 40 complicações relacionadas à AstraZeneca, né? Obviamente, né, a gente está falando de milhões de doses, mais de 100 milhões, 40 casos documentados. Em primeiro lugar, a gente sabe que no fundo devem ter sido muito mais de 40 casos, né? Não números assustadores, mas provavelmente alguma centena, alguma coisa desse jeito, né? Porque a gente trabalha com epidemiologia e entende que os efeitos colaterais, né, da vacina, que ali ficava na casa de 2, 3 casos a cada milhão de dose aplicada. Trabalhos anteriores já mostravam isso, inclusive alguns países, né, na Europa suspenderam a AstraZeneca por causa desses efeitos colaterais previamente, né? Então o que acontece, né? Primeira coisa que a gente vai entender que é muito triste quando acontece uma morte por um evento como a vacina, né? O ideal, no mundo ideal, não era para ter, né? Poxa, a pessoa tá bem, tá saudável, ela vai no posto de saúde para evitar pegar uma doença e de repente toma essa vacina e morre por complicação de vacina. Isso no mundo ideal era inadmissível. No mundo real, infelizmente, toda vacina, remédio que você faça tem risco de efeitos colaterais, né? O que acontece é que a gente tem a mensuração desses riscos. E no cenário da pandemia que a gente vivia, a balança foi feita, foi a favor da vacinação. Eu fiz muito vídeo aqui falando. Se vocês pegarem, tem vídeo de 2 anos meu atrás falando dos riscos da vacina, dos benefícios e por que você devia se vacinar, né? Então, obviamente, né, quem está enlutado, quem perdeu alguém que ama, é uma tragédia, né? Do ponto de vista científico, né, com essa mensuração, a vacina AstraZeneca foi muito eficaz e protegeu muitas vidas, apesar desses efeitos adversos, né? O que foi publicado pelo governo, 40 casos, né, que chegaram e foram confirmados da relação da vacina com a trombose, né? E isso é o que foi documentado. A gente sabe que no Brasil, locais pequenos, cidades pequenas, muitas vezes não tem investigação. Há um trabalho, né, que deve ser feito para se investigar, para saber. Então, normalmente, sempre há subnotificação de efeitos adversos de vacina. A gente sabe disso, né? Infelizmente, mas é a realidade, né? Mas mesmo assim, dentro desse cenário, ninguém, pelo menos os que eu vi das análises, até países que pararam de aplicar AstraZeneca, como no Brasil, botaram que a AstraZeneca ela cumpriu um papel grande de proteção e salvou muitas vidas, né? Mas fato é que no momento atual, que a gente tem possibilidade de vacinas com menos efeitos colaterais e que não tem esse efeito colateral de forma tão intensa como o da Pfizer, não faz sentido continuar com ela. Esse foi o motivo da descontinuidade, né? Muitas vezes, eu sei que isso é forte, isso é difícil, o processo de desenvolvimento tecnológico acontece isso. Muitas vezes você faz uma técnica, faz um tratamento, pode ser fazer até uma cirurgia e de repente chega uma técnica mais moderna, uma técnica que você tinha se prova mais moderna ou ela se torna mais acessível e aquela droga ou aquela vacina ela deixa de ser aplicada para uma nova tecnologia chegar e acabar dominando porque ela se provou ser melhor. E é isso que aconteceu com as vacinas. Então hoje o número de vacinas vão ser cada vez mais restritas porque essas mostraram menos efeitos colaterais. E infelizmente perdemos vida por causa de efeitos colaterais da vacina, estava dentro da média que a gente imaginava que podia acontecer, mas foram salvas também milhares de vidas pela aplicação da vacina. É difícil, foi um cenário caótico que a gente viu, um cenário de guerra, a gente perdeu, né, milhares, mais de 700 mil vidas de brasileiros por causa da Covid, né, e a gente teve que fazer
essa ação, fazer essa atitude que, como eu falei, né, o que eu fiz aqui foi vídeo para vocês, sou neurocirurgião, não é meu dia a dia, nem fazer de pesquisa de vacina, nada disso, mas assim, trabalho, análise de trabalho científico, informar, a gente sempre fez e foi necessário, né? Então acho que de tudo que a gente olhando para trás pelo retrovisor e refletindo, acredito que foi feito tudo de forma muito correta porque a gente tinha para o cenário e a vacina AstraZeneca, apesar desses efeitos colaterais, das vidas que foram perdidas, né? Dessas pessoas, né? Por efeitos colaterais da vacina, as milhares de vidas que foram salvas, né, dentro do cenário que a gente vê de guerra, acabou sendo justificado, tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que isso não é fácil a gente ouvir isso, né, mas assim, quando a gente vai evoluindo em ciência, em conhecimento e tal, a gente tem essas polêmicas, tem esses dilemas éticos, tem esse dilema quase filosófico, né? Risco versus benefício, né? Mas a ciência é assim, a verdade é assim. Quando eu ou você passarmos por decisões médicas, a gente vai passar pela mesma dúvida. Opera ou não opera? O médico vai me dizer, Júlio, você tem tal tumor, tem esse chance de risco, a cirurgia tem esse risco e tal, e eu vou ter que decidir. Com você também você vai passar por esse risco. Você vai tomar remédio, vai ter efeito colateral, né? A ciência é assim. É cruel, é forte, mas somos seres biológicos, somos seres que têm complicações. A ciência, ela não é 100% em nada, né? Então a gente tem que fazer essa análise fria de probabilidade e fazer nossas decisões, tá bom?